A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 17, que diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, irmãos. Depois do Espírito do Senhor se apossar de Davi e o Espírito do Senhor sair de Saul, a Bíblia diz que Saul precisava de um homem que soubesse tocar a harpa, que soubesse dedilhar a harpa, para que nos momentos em que ele estivesse atormentado, este homem viesse a dedilhar a harpa e o espírito maligno saísse dele. E a Bíblia diz que um dos moços que estava ali presente, ali com Saul, ele falou sobre Davi. Ele disse: tem um, Davi, o filho de Jessé. Aqui Davi estava sendo apresentado ao rei. Aqui Davi iria ser colocado diante de pessoas grandes, pessoas de influência, como o rei, como o comandante do exército. Deus iria colocar, introduzir Davi entre os grandes, porque Deus estava preparando Davi para um grande propósito. Deus estava preparando Davi para um reinado. Deus estava preparando Davi para que ele pudesse viver os propósitos dele. Deus está dizendo: vai começar a surgir oportunidades na sua vida. Portas vão começar a se abrir. Não se assuste se pessoas começarem a mandar canto te chamar. Não se assuste se Deus ele começar a permitir que pessoas sejam tocadas para que você esteja na presença delas. Davi serviu de instrumento de Deus. E eu estou conversando com pessoas nesse momento que você vai servir de instrumento de Deus. Eu não sei se é para o teu parente. Eu não sei se é para alguém de uma classe alta, o teu patrão, alguém que você nem imagina, nem espera. Para o teu vizinho, para o teu tio, para o teu primo. Eu quero lhe dizer que Deus, ele vai permitir que oportunidades sejam criadas para que você seja introduzido na presença de pessoas e faça aquilo que ele designou para a sua história. Deus havia determinado para a vida de Davi o reinado. E Davi precisava ser preparado, ou seja, Davi precisava estar ali diante daqueles homens, daquele exército, diante do próprio rei para saber como era que tudo funcionava. Porque Deus o estava preparando, o Espírito de Deus estava sobre Davi e Davi não precisava temer ir até Saul. Deus manda te dizer que quando as oportunidades chegarem, você não precisa temer. Não tenha medo das novas portas, das novas oportunidades que vão começar a surgir na sua vida, na sua história, no seu caminho. Saul disse: manda chamar a Davi. Davi ficou ali diante de Saul. Você vai observar que Davi foi o primeiro da casa de Jessé a ser convidado, convocado para estar ali diante de Saul. Davi era o mais moço. Davi foi o que foi esquecido na reunião. Quando Samuel esteve na casa de Jessé. Mas Deus estava ali naquele momento criando uma situação para honrar Davi dentro do palácio. E Deus manda eu te dizer: se os de casa não te honram, eu uso os de fora para te honrar. Se os de casa não te dão oportunidade, eu uso os de fora para abrir oportunidades para você. Saul nem sabia, mas ele estava fazendo parte de um propósito de Deus naquele momento para com Davi. Tem pessoas que nem fazem noção, acham que vão te ajudar porque quer, acham que você vai estar na presença deles porque ela quer, porque ele quer, e Deus está dizendo: não, não é por causa deles, é porque eu, o Senhor, tenho uma obra para fazer na sua vida. É porque eu, o Senhor, estou te preparando para para algo grande. Davi seria o novo rei de Israel.
E Deus permitiu que Saul precisasse dele, porque Davi tinha presença. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi tinha o Espírito do Senhor na vida dele. E eu estou conversando com pessoas que você pode não ter ouro, você pode não ter prata, mas Deus está dizendo para você: lembra que você tem o meu Espírito. Lembra que você tem, cantará a minha presença. Lembra que eu sou o Deus da tua vida. Lembra que eu sou Ramandokai Arrasto, canta o Deus da tua história. Saul tinha o trono, mas não tinha mais a presença. Davi tinha a presença, só não tinha ainda o trono. Deus manda eu te dizer que Ele primeiro está acrescentando na sua vida as coisas do reino. Primeiro Ele está organizando a sua vida espiritual. Primeiro Ele está arrumando a sua casa, organizando a sua casa espiritualmente falando, para depois Ele trazer as demais coisas. Davi iria ter o reino, Davi iria ter a coroa, ele iria reinar, ele se tornaria rei de Israel. Mas primeiramente Deus estava preparando ele. E Deus está dizendo: primeiramente eu estou te preparando. Principalmente Deus, Ele quer preparar você espiritualmente para viver o que Ele designou para sua vida. Porque uma pessoa preparada espiritualmente, ela não vai errar. Deiramando cai arrasto canto naquilo que Deus designou para a vida dela. Declare comigo: eu creio que Deus está me preparando para algo maior lá na frente. Eu creio que Deus está me preparando para algo maior lá na frente. É por isso que você não pode ter medo. Quando grandes oportunidades maiores começarem a surgir no seu caminho, na sua vida, é por isso que você não pode ter medo. Eu estou conversando com pessoas que sua vida vai começar a mudar da água para o vinho. Vai ser um negócio de repente, de um dia para a noite, da noite para o dia, vai ser de repente. Vai ser rápido. Rish de cantaraia. O Senhor está dizendo para você: é uma mudança rápida. Declare comigo: eu creio que está chegando uma mudança rápida para a minha vida. Eu creio que está chegando uma mudança rápida para a minha vida. Imagine, irmãos, Davi estava lá apacentando as ovelhas, porque não pense você que depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, que o azeite desceu, que o profeta Samuel ungiu, que ele foi logo o rei de Israel. Não, porque não foi. Ele voltou a apacentar as ovelhas de seu pai. Aí imagine Davi tá lá apacentando as ovelhas, daqui a pouco chega o convite: ó, Davi, o rei mandou lhe chamar. Que rei? O rei Saul mandou me chamar? Foi, mandou te chamar. Diz que é para você estar na presença dele. Ramanda cai. Eu imagino que Davi, quando ouviu aquele convite, lembrou: isso é o meu Deus que já está movendo tudo para o cumprimento da palavra dele por intermédio de Samuel. Porque Deus havia usado Samuel. Deus havia ungido Risdecai a Davi por intermédio de Samuel. Deus havia usado o seu instrumento ali, o profeta Samuel, para ser canal de bênção na vida de Davi. Então Davi sabia, Davi já tinha um alerta dentro dele, e ele sabia que a qualquer momento Deus mudaria a história dele, porque Davi, ele era um homem que amava o Senhor. Ele era um menino, um rapaz, um jovem, que amava a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, ele adorava a Deus. Deus era o único Deus na vida dele. Então Davi sabia que aquela unção ali, a qualquer momento, iria mudar a história dele por completo. Aí logo chega um convite. E nesse convite estava o rei mandando chamar a Davi. Porque quando Deus quer, irmãos, Deus usa as coisas loucas e desprezíveis. Deus pega os grandes e faz honrar os pequenos. Davi não foi honrado na casa de Jessé porque ele era de pequena estatura, porque ele era o mais novo, ele era o mais moço. Ele era o mais jovem. Ele não tinha aparência, ele não tinha porte, ele não tinha altura de rei. Mas o nosso Deus o havia escolhido. Quando Saul mandou chamar a Davi, ele estava chamando Davi para uma honra. Ele não tinha noção. Tem pessoas que não têm noção, mas Deus manda te dizer que vão servir de canal de bênção na sua vida. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele usa até os nossos inimigos para nos honrar. Saul, ele não sabia, mas ele estava sendo usado para honrar a Davi. Diante daqueles que desacreditaram dele. Tem muita gente que desacreditou de você, como os irmãos de Davi. Como até o próprio pai de Davi desacreditou dele, porque muitas vezes isso que vai doer, vai machucar. Isso que está doendo em muitos que estão me ouvindo agora é que a apunhalada vem pelas costas, vem de onde você menos espera. Quem desacredita de você é pessoas que você confiava, é pessoas que você amava. Quem desacreditou do propósito de Deus
na vida de Davi foi Jessé. Foi os irmãos de Davi. Porque não acreditavam que Davi, ele tinha um porte, uma aparência de rei. Só que Deus, irmãos, ele escolhe quem ninguém escolheria. E Saul não sabia do que havia acontecido na casa de Jessé. Mas Deus sabia que Davi precisava ser apresentado diante de Israel. Deus sabia que o povo de Israel precisava conhecer a Davi. E Deus está dizendo, eu sei quem precisa te conhecer. Eu sei a quem eu preciso te apresentar. Vai ter pessoas que vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida, meu irmão. Vão ter pessoas que vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida, minha irmã. Saul tinha que reconhecer, mesmo que ele não quisesse. Deus estava com Davi de uma forma clara. Saul, ele pediu para que Davi estivesse com ele, porque Davi havia caído em graça diante de Saul. Saul gostou de Davi. Quando Deus usa algumas pessoas para se agraciar de você, não fique com medo, porque Deus usa quem Ele quer e faz como Ele quer. Se Davi não estivesse ali, indo servir ao rei, se Davi não tivesse ali começando a ser conhecido, como era que ele iria se apresentar para poder livrar Israel das mãos de Golias? Como é que ele ia livrar Israel das mãos do filisteu? Como é que ele ia se apresentar para Saul se ele nem conhecesse Saul pessoalmente? Saul já o conhecia. Poderia não dar importância. Poderia realmente, não olhar para Davi como alguém que fosse crescer, mas ele já o conhecia. Davi já tinha se apresentado a Saul. Deus está dizendo, eu estou te dando oportunidades para crescimento. Eu estou te dando oportunidades para que eu possa te apresentar. Foi depois que Davi venceu os filisteus. Depois que Davi ele derrubou Golias, os filhos de Israel passaram a reconhecer Davi. Foi aí que as mulheres passaram a cantar. Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Ou seja, elas começaram a dizer que Davi era mais forte, era mais poderoso do que o próprio Saul. Porque Deus, irmãos, ele mostra que ele é na nossa vida. Deus, ele cria situações para que a gente seja apresentado. E não importa onde é que Deus vai te levar. Não importa se é na casa de um parente, como eu falei, para falar do amor dele, para ganhar a alma deste parente. Não importa se é para o teu patrão. Não importa se é para alguém de uma classe muito alta. Não importa quem é que Deus, ele vai permitir que venha te honrar. Mas acredite, Deus está abrindo portas para que você possa se apresentar para pessoas. Deus está abrindo portas na sua vida para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas entendam que você é um escolhido, que você é uma escolhida do Senhor. Se não tivesse essa oportunidade na vida de Davi, Davi não se apresentaria diante de Saul e não seria honrado. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo para você, não perca as oportunidades, não perca as portas que eu vou abrir para você. Porque eu sou Deus que coloca o que menciona o teu nome, aonde você menos espera. Davi não sabia. Mas o nome dele estava sendo mencionado ali, dentro da casa de Saul. No meio de gente importante, no meio de gente grande, um homem chegou ali e disse, eu sei quem toca bem harpa, o filho de Jessé chamado Davi. Pessoas estão te mencionando que você nem sabe. Pessoas estão te apresentando o que você, Amanda, Caia, Rasto, canta, nem sabe. Irmãos, se tem alguém que sabe nos apresentar ao nosso Deus, se tem alguém que sabe nos tirar, na verdade, do anonimato, é o Deus que nós servimos. E estava chegando o tempo de Davi sair do anonimato. Estava chegando o tempo de Davi sair de trás das ovelhas, dele sair ali daquele ambiente em que ele estava cuidando de ovelhas, porque Deus tinha coisa grande para ele. Deus vai tirar pessoas aqui do pequeno. Mas não é porque você quer, não é porque você é metido, não é porque você quer coisas grandes, não. É porque Deus, ele lhe prometeu coisas grandes. É porque Deus tem uma promessa de coisas grandes para a sua vida. O que Deus tinha preparado para Davi não podia ficar ali, minimizado em ovelhas. O que Deus tinha para Davi era algo grande. Então Davi precisava ser introduzido no meio de gente grande. Não se assuste se Deus começar a mudar suas amizades. Não se assuste se Deus começar a mudar, tudo na sua vida. Não se assuste se Deus começar a tirar algumas pessoas da sua história e colocar outras que você menos espera. O que Deus, ele diz para você que é chegado uma mudança na sua vida. Deus havia determinado uma mudança para Davi.
Deus, ele havia feito que Samuel fosse na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Deus, ele havia designado uma mudança, uma transformação para a história de Davi. Foi isso que Deus fez na sua história, foi isso que Deus designou para a sua vida. Ele designou a mudança. Ele designou uma transformação. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, ele criou uma situação. Ou seja, o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou nele um espírito maligno que o atormentava. E a Bíblia diz que este espírito maligno, ele era da parte do Senhor. Deus havia permitido isso acontecer na vida de Saul, porque Deus, ele cria oportunidades, irmãos, para poder apresentar os filhos dele. Nem que ele tenha que tocar em alguém, nem que ele tenha que fazer algo acontecer. Eu vou te dizer algo, ele vai fazer. Eu não sei o que é. Aqui no caso de Saul, ele começou a ser atormentado. Eu não sei se pessoas vão precisar da sua oração, vão precisar, sabe, que você vá lá na casa delas, que você fale de Jesus para elas. Eu não sei, mas Deus manda te dizer que Deus está criando situações para te honrar e para mostrar que Ele é na sua vida, que Ele tem coisas grandes na sua história. Deus tinha algo grande na vida de Davi, e Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: eu tenho algo grande na sua vida, e eu estou criando situações para te apresentar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Oh Pai, obrigada porque Tu és o Deus que nos apresenta. Obrigada porque Tu és o Deus, meu Pai amado, que mostra que o Senhor que nos escolheu, que o Senhor é na nossa vida. O Senhor nos coloca diante de pessoas que a gente nem imagina. Ribiando cai arrasta o canto, porque é o Senhor quem cria situação para honrar os Teus filhos. É o Senhor quem cria situações para honrar os Teus servos, Pai. Foi o Senhor quem estava criando aquela situação para apresentar o teu servo Davi. E eu creio, Pai, que o Senhor está criando situações para apresentar o teu servo, para apresentar a tua serva. Pessoas, meu Deus amado, que estão sendo cheias do teu Espírito Santo. Pessoas que estão sendo revestidas como Davi foi. O Senhor está dizendo: receba revestimento, porque eu tenho coisas grandes contigo. E eu sou Deus que estou te preparando para algo grande. Eu sou Deus que estou te preparando para algo novo. Eu sou Deus que estou te preparando para aquilo que eu já designei para a sua vida. Foi Deus quem designou Davi para o trono de Israel. Foi Deus quem designou Davi para o crescimento. Foi Deus quem tirou Davi de trás das malhadas. E Deus está dizendo: te prepara, Davi. Eu vou tirar você de trás das malhadas. Eu vou tirar você do esquecimento. Eu vou fazer com que pessoas que duvidaram daquilo que eu tenho contigo, que elas venham a saber que eu sou na tua vida, que elas venham de cantar e acreditar, que elas venham olhar, ver, contemplar o que eu vou fazer na tua história. Deus fez com que os irmãos de Davi pudessem contemplar que Deus estava com ele. E Deus está dizendo: quem desacreditou do que eu tenho na tua vida, quem desacreditou da obra que eu tenho na tua história, vai ter que ver que foi eu que lhe escolhi, que eu te coloco no meio dos grandes, que eu te assento entre os príncipes. Eu não sei o que Deus vai fazer, onde Ele vai mexer, no que Ele vai tocar, mas o Senhor está dizendo: eu vou te assentar entre os príncipes, eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu estou criando situações para te honrar nesta terra, para te abençoar. Não rejeite as oportunidades, diz o Senhor. Deus, obrigada, Pai, pelas oportunidades que o Senhor está, meu Deus amado, providenciando na vida do seu povo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, instituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido
de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus amado, em nome de Jesus, revestir o teu povo, preparar, capacitar, porque o Senhor está criando situações, Pai, para que eles venham se apresentar, situações para que eles venham estar, meu Deus, eles venham estar, meu Deus amado, naquilo que o Senhor designou para a vida deles. E a palavra, meu Deus amado, que eu vejo é honra. Tu és o Deus que honra diante daqueles que duvidaram. Tu és o Deus que honra diante daqueles que desacreditaram. O Senhor honrou a Davi. O Senhor colocou Davi diante de Saul. O Senhor colocou Davi entre os grandes, confirmando o teu chamado na vida dele. Eu te peço que o Senhor venha confirmar o teu chamado na vida do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor venha confirmar que o Senhor os escolheu e mostrar para aqueles que desacreditaram que o Senhor é na vida dos teus servos, é na vida dos teus filhos. E que quando o Senhor quer honrar, ninguém pode invalidar e nem impedir, Pai. Eu te peço que o Senhor continue trabalhando, Pai, a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você ficar alerta, para você ficar, sabe, sensível ao que Deus tem preparado para sua vida, porque Ele já determinou que pessoas venham te honrar. Não importa quem Deus vai usar aqui, Saul estava sendo usado como instrumento de Deus e nem sabia, para apresentar a Davi, ali colocar Davi entre os grandes. O Senhor está dizendo, não importa quem Ele vai usar, Ele vai te colocar entre os grandes e Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.